forças, nós não conseguiríamos chegar. Jesus, se fosse talvez por causa das nossas decisões, nós não estaríamos aqui. Jesus, se não fosse a tua mão nos assegurando, não estaríamos nesse lugar. Mas já que estamos aqui, Jesus, eu quero te pedir, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Toma, Senhor, as nossas vidas em teus cuidados. Cuida de tudo, Senhor. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos planos. Cuida, Senhor, dos nossos projetos. Cuida, Senhor, da nossa família, Senhor. Eu creio, Deus, que tu tens um propósito sobre essa igreja. Eu creio, Deus, que tu tens um propósito, Senhor, em meio às guerras que os teus filhos têm enfrentado. Jesus, se existe alguém aqui hoje querendo tomar uma decisão precipitada, tu és o Deus de resposta. Jesus, se existe alguém aqui hoje querendo desistir, querendo largar tudo, tu és o Deus, Senhor, que segura pela mão. Senhor, se existe alguém aqui hoje perdido dentro dessa casa, Jesus, que tu possa vir ao encontro dessa pessoa hoje. Eu creio, Senhor, que sairemos daqui com a resposta em mãos. Eu creio, Deus, que o Senhor vai abençoar aqueles que precisam de bênção. Senhor, eu creio que tu entrarás com libertação na vida daqueles que precisam ser libertos. Senhor, eu sei que tu entrarás com cura naqueles que precisam de cura. E aqueles que acreditam e creem nessa oração, aplauda o nome do Senhor e toma o seu assento. Peço que a igreja tome o seu assento. Me ajuda. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido. Todos nós sabemos acerca dessa história, é uma história muito conhecida por causa da decisão de alguém. Engraçado, pastor, que a decisão que o homem toma é capaz de influenciar toda uma história e todo um futuro. Como assim a decisão de alguém agora vai mudar o roteiro de uma história, o planejamento de um casamento ou o planejamento dos seus filhos? É isso que vai acontecer nessa história. Agora o homem, ele tem uma família. Ele constitui uma família, ele constitui um lar. E sabemos que o ambiente aonde ele mora se chamava a Casa do Pão ou a Terra da Promessa. Um ambiente muito farto de muitas bênçãos, mas agora esse ambiente de prosperidade, esse ambiente onde tinha pão, já não vai haver mais sustento. O ambiente onde essa família está instituída, já não vai haver mais a provisão. E agora o homem, observando esse cenário, João, observando essa situação, ele decide sair do ambiente da promessa. Ele decide se levantar, não consultando a sua esposa, não consultando os seus filhos, não consultando a Deus, mas ele por si só, João, toma uma decisão. E aqui eu observo um problema. O problema não é a decisão que eu tomo, mas as consequências que essa decisão vai carregar. Eu vou devagar para você entender. Eu consegui colocar 2 textos dentro dessa mensagem, que é simples. Existem lições que somente a dor pode nos ensinar. E toda fuga em tempo de crise tem as suas consequências. Talvez eu estou pregando para alguém que no meio da crise que está enfrentando, está querendo tomar a decisão de sair do ambiente. Talvez eu também estou pregando para alguém que está no meio da crise, está pensando em desistir, está pensando em largar tudo. Mas se tem algo que eu aprendi dentro desse texto, é que muitas das vezes a decisão que eu tomar sozinha pode influenciar dentro da minha casa. A decisão que você está pensando em tomar pode influenciar sim o seu marido, pode influenciar sim os seus filhos, porque toda decisão precipitada vai haver uma consequência.
de Deus, que sonhou em se casar, sonhou em gerar, sonhou em ver seus filhos dando neto, vai ter que ver, por causa da decisão do marido, perder os seus filhos, perder o seu lar e perder também o sustento de dentro da sua casa. Talvez eu estou pregando para mulheres que não têm o seu marido dentro da igreja. E muitas das vezes, algumas decisões que eles tomam te influenciam. Talvez eu estou pregando para filhos que não têm pais cristãos. E infelizmente algumas decisões acabam te influenciando. Talvez eu estou pregando para alguém que tem amigos, tem um namorado, tem um noivo, que muitas das vezes algumas decisões te influenciam. E esse é o problema. Quando a decisão não é sua, mas você vai pagar o preço. Pior, João, não é eu tomar a decisão. Pior é alguém sofrer as consequências da decisão que eu tive. Isabel, eu estou pregando para alguém que tomou uma decisão, mas alguém está pagando o preço por causa dessa decisão. Talvez a vida que você está levando hoje é por causa da decisão que os seus pais tomaram lá atrás e você não consegue entender. Você não consegue lidar. O porquê que está acontecendo justo na minha família? É o que talvez essa mulher estava pensando. Senhor, mas eu casei, eu tive uma família, eu tive um lar, eu era feliz. E de repente parece que eu me tornei uma mulher amargurada, uma mulher desamparada. Não sou eu que estou dizendo, mas é o texto e é como ela se coloca quando perguntam o nome dela. E talvez na sua vida se faz dessa maneira. E que maneira é? Você se encontra amargurado por causa da vida de alguém. Você está pagando preço por causa da vida de alguém. Mas já que você tem mãos para levantar, eu quero profetizar que você nesse ano de 2025 não vai tomar nenhuma decisão precipitada. No ano de 2025 a crise pode bater na porta, mas você não vai sair do ambiente da promessa. Você não vai largar a igreja. Você não vai largar a tua casa. Você não vai largar a tua família por causa do tamanho da crise que você está enfrentando. Você não vai largar. Não vai largar. Engraçado, pastor, que a tragédia é tão grande na vida de Noemi, porque além dela perder o casamento, isso vai afetar na vida dela sentimental. Ela perde o ambiente familiar, ela perde os seus filhos. Sabemos que apenas 2 noras acompanham ela. E ela perde também a base financeira, porque sabemos o quão difícil era as mulheres viúvas terem o seu sustento. Então agora ela não tem mais família, ela não tem mais sustento. Ela olha para o cenário que ela está vivendo, ela está pensando: Deus, mas eu planejei, eu cuidei da minha família, por que eu perdi? Porque talvez eu estou pregando para alguém que perdeu e não consegue entender por que perdeu. Mas Senhor, eu estava fazendo a tua vontade, eu estava na igreja, eu estava buscando, eu estava clamando. Mas precisamos entender que às vezes é necessário sim perdermos algumas coisas. Às vezes é necessário sim perdermos pessoas, porque o futuro dela foi mudado. A história dela precisou ser mudada por causa da atitude que o esposo dela teve. Então agora a decisão de momento que ele toma faz a sua família sair do ambiente da promessa. Faz a família sair do ambiente em que tinha provisão e agora não vai ter mais.
Mas foi da permissão de Deus ter essa fome. Porque muitas das vezes o céu vai permitir algumas crises para saber qual é a intenção que tem dentro do teu coração em meio à crise. Muitas das vezes, Amélia, o céu vai permitir algumas portas se fecharem para saber se o teu coração estava na porta ou estava nele. Muitas das vezes Deus vai permitir alguns ciclos se encerrarem para saber se o teu coração estava preso no ciclo ou se estava preso nele. O ambiente era de prosperidade, mas de repente essa prosperidade se foi cerrada. Está tudo bem, porque nem sempre, pastor, vai ser alegria, nem sempre estaremos bem. Infelizmente pessoas não entendem isso, acham que a prosperidade precisa ser todo dia, acham que a felicidade tem que existir todo dia, e não é dessa forma. Depois que a gente entende que o céu permite algumas crises para saber aonde está o nosso coração, não vai ser qualquer crise que vai te parar no meio do caminho. Não vai ser qualquer crise que vai te fazer jogar tudo pro alto. Não vai ser qualquer crise que você vai querer arrumar briga com o irmão, porque você entende que o céu permitiu. E quando a gente entende que o céu permite, muitas coisas se facilitam. Muitas coisas tendem a melhorar, porque eu estou na guerra, eu estou na luta, mas eu sei que foi da permissão dele. Eu estou sangrando, eu estou chorando, eu estou sofrendo, mas eu sei que foi tudo por causa dele, da permissão dele. Deus permitiu a fome chegar para saber a decisão que aquela família iria tomar. E qual foi a decisão? Sair. Porque sair, João, é mais fácil do que eu aguentar sofrer dentro da promessa. Eu estou pregando para alguém que quando se findou o ano, todos nós profetizamos bênçãos sobre o ano que vai vir. Só que engraçado, nós fazemos muitos planos, e eu me incluo nisso. A gente diz, não, esse ano que vai entrar, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer desse jeito, as coisas vão acontecer dessa maneira. Só que se esquecemos de uma coisa, a gente não tem controle sobre nada. A terra era de promessa, era a casa do pão, mas de repente a promessa está até ali, mas não tem mais o sustento. O cenário estava favorável e de repente o cenário ficou desfavorável. E precisamos entender que nem sempre iremos conseguir acompanhar a prosperidade. Nem sempre conseguiremos alcançar a felicidade todos os dias. E agora isso aconteceu. O homem observa e vê que não tem mais o sustento para a família. E como toda pessoa, quando observa a fome, ele vai se desesperar. É automático do ser humano. Ele se desespera. Ele não planeja, mas ele sai. Sua esposa, sem questionar, só segue. Seus filhos só seguem. E o texto diz que apenas no verso 6, o Senhor visita o povo. E isso mexe comigo. Porque entre o verso 1 e o verso 6, duas coisas acontecem. O céu fica em silêncio. E de repente o céu aparece com a resposta. E eu ouvi um louvor que falou que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Será que é tão difícil esperar Deus falar? A pergunta é essa. Será que é tão difícil, pastor, a gente esperar o agir dele realmente? Porque talvez você está pagando um preço, não só por causa da espera, mas por falta de maturidade
de entender que Deus ele não fala no momento que você quer, mas no momento em que você precisa. Deus ele não fala no momento em que você quer que ele fale, na hora que ele fale, do jeito que você quer que ele fale, mas ele vai falar quando você realmente precisa. E é isso que acontece no texto. Apenas no verso 6, Deus visita o povo. Mas e agora? No verso 6, o esposo já morreu, os filhos já morreram, só sobrou Noemi, Orfa e Ruth. O que elas vão fazer? Como vão fazer? Tantos questionamentos que ficam em mente, porque agora elas precisam se levantar. E como é difícil se levantar? Se levantar vendo seu marido e seus filhos mortos. Se levantar sabendo que a provisão chegou, mas você não sabe como vai ser. Porque agora é uma mulher viúva. E as suas noras também são viúvas. E ela não pode ter um casamento mais. Tantos questionamentos que surgem dentro desse texto. Porque como ela vai fazer? Mas muitas das vezes, não importa como vai ser. O importante é você se levantar. O importante, Isabelle, não é como vai ser o futuro, mas é o que você vai fazer no momento. O que você vai fazer quando a crise for embora? O que você for fazer quando o luto for amenizado? O que você vai fazer quando o cenário ficar favorável? Você vai permanecer esperando? Ou você vai decidir se levantar? Ir atrás da promessa. É isso que ela vai fazer. Engraçado que quando ela ouve dizer que Deus visitou novamente o seu povo, o seu coração ele se enche de esperança. Ela se levanta, vai com as suas noras e vai. Engraçado que ela já não tem mais nada, irmãos, mais nada. É uma mulher viúva se agarrando apenas em uma palavra: Deus visitou o meu povo. Quantas das vezes só temos, Isabelle, uma promessa e temos alguém do lado? E muitas das vezes a pergunta é: será que ele vai aguentar? Porque eu só tenho uma promessa e a promessa não se realizou. Muitas das vezes Deus vai permitir pessoas ouvirem que você tem promessa, mas não vai permitir essa pessoa ver a promessa se realizar na sua vida. E é muito difícil porque ela mesmo quer se despedir das suas duas noras. Orfa, sabendo que ela não tem mais nada para oferecer, ela decide seguir o seu caminho. E quando ela decide seguir o seu caminho, já não vemos mais nenhuma menção dela no texto. Sabemos que ela voltou para a sua origem, para os seus deuses e tudo mais, mas a história dela foi encerrada ali. Engraçado que Ruth segue com ela, se mantém fiel a ela. Ruth se casa, gera e é feliz, e consegue dar sustento para alguém que um dia só levou uma promessa. Quantos de nós, no meio da nossa caminhada, falamos e pregamos de promessa para pessoas que fez como Orfa, na primeira oportunidade, mesmo não tendo nada, preferiu seguir o caminho do que permanecer? E muitas das vezes a gente não consegue entender isso. É entender que muitas das vezes pessoas não vão ver a promessa de Deus nas nossas vidas. E tá tudo bem se isso acontecer. Mas Deus está colocando hoje Ruth no seu caminho, que não só vai acompanhar a promessa, mas a promessa que você tem vai se expandir a ela, e ela vai conseguir trazer alegria em meio a tanta dor que vocês carregaram
vida. É entender que a gratidão não vai ficar somente em mim, mas vai ficar naquele que seguiu o caminho comigo, naquele que chorou, naquele que sangrou, naquele que esteve comigo. Quando eu estava fazendo menção desse texto, eu pude ter algumas perguntas e alguns questionamentos. E a pergunta que mais soprou no meu coração foi simples: Gabriela, quem é você dentro da crise? O que você faz em meio à crise? Você vai se desesperar? Você vai chorar? Você vai querer fugir? Ou você vai permanecer? Porque às vezes, João, é mais difícil eu permanecer do que eu fugir. Quantas pessoas hoje em meio à crise levantam dessa cadeira, saem e não voltam mais? Quantas pessoas em meio à crise abandonam uma família, abandonam um lar, abandonam uma casa? Quantas pessoas em meio à crise tomam decisões precipitadas e não conseguem muitas das vezes entender a dimensão da decisão que ela está tomando? Porque imagina se Noemi soubesse o que iria acontecer por causa da decisão do seu marido. Imagina se Noemi soubesse o preço que ela ia pagar por uma decisão que não foi ela que tomou. Quantas pessoas hoje facilmente são influenciadas por causa da decisão de alguém? Quantas pessoas hoje são influenciadas por causa do casamento de alguém, por causa do ministério de alguém, por causa da família de alguém, por causa do emprego de alguém? Porque as pessoas hoje elas preferem ser influenciadas do que influenciar. E esse é o problema. Quando somos influenciados dentro do ambiente da crise, é quando somos influenciados no meio do deserto, é quando somos influenciados no meio da adversidade, no meio dos problemas. Ao invés da gente se posicionar e esperar a resposta de Deus chegar, a gente quer fazer da nossa maneira, a gente quer fazer do nosso jeito, queremos decidir as coisas no calor do momento, no calor da emoção. Mas esse é o problema. É quando a gente sai do ambiente aonde tem bênçãos. Não é porque a fome chegou que deixou de ser a casa do pão. Não é porque a igreja tem problemas que deixou de ser igreja. Não é porque a sua casa enfrenta problemas que deixou de ser a sua casa. Não é porque o seu relacionamento entrou em crise que deixou de ser um relacionamento. As pessoas, por causa da crise, abandonam. As pessoas, por causa da crise, largam. As pessoas, por causa da crise, deixam. Porque talvez elas nunca estiveram firmadas na promessa, na casa, na família, no relacionamento. Elas estão firmadas no problema. Elas estão firmadas no calor da emoção. Elas estão firmadas em ver o ambiente do outro, em observar o cenário do outro. Mas enquanto você estiver observando o cenário do irmão, você nunca vai viver o seu momento, nunca vai viver o seu ambiente. É simples. É simples. Então uma família agora se despedaçou, se findou, chegou ao fim. Mas uma nova geração chegou. Um novo casamento chegou. Uma nova geração chegou. Muitas das vezes, nós fazemos planos. Nós fazemos projetos. E não entendemos o porquê que a gente não vive aquilo que a gente planeja. O porquê que a gente não consegue viver aquilo que a gente sonha. Mas talvez, por causa de uma crise, você deixou de viver aquilo que você sonhou.
ver a promessa se realizar. Por causa de um problema que você não resolveu, ou talvez resolveu de qualquer maneira, você deixou de viver aquilo que você tinha para viver. Mas graças a Deus, Ele nos dá a oportunidade de sonhar, né? Ruth, ela perde o seu marido, mas graças a Deus, Ele tinha um Boaz preparado para ela. Noemi perde os seus filhos, mas agora ela vai ter um neto para cuidar. E talvez você não entende muitas das vezes. Senhor, mas não foi do jeito que eu sonhei, não foi do jeito que eu planejei, não foi da forma que eu queria. Mas Ele te abençoou, então seja grato por isso. Talvez não é a família dos sonhos, mas Ele te presenteou. Não é o casamento dos sonhos, mas Ele te presenteou. Não é a casa dos sonhos, mas Ele te presenteou. Não é o emprego dos sonhos, mas Ele te presenteou. Tomamos decisão ao longo da nossa vida e queremos questionar o porquê eu não vivi aquilo que eu sonhei. Você já parou para analisar as decisões que você tomou ao longo da sua vida? Talvez você não está vivendo da forma que você sonhou há 10 anos atrás, mas Deus, Ele te abençoou. Deus te deu a oportunidade de sonhar novamente. Quando ela chegou no ambiente onde era a sua promessa, todos perguntaram: é Noemi? E ela diz que não é mais, que ela é Mara amargurada. Mas ela conseguiu, em meio à aflição, ainda conseguiu extrair a boa e perfeita vontade de Deus, que foi agradável. Não foi da forma que ela quis, não foi com o seu marido e seus filhos, mas Deus abençoou a Ruth e abençoou ela também. Talvez eu estou pregando para alguém que talvez há anos atrás planejou de outra forma. Talvez se fosse por você não estaria sentado nessa cadeira. Talvez se fosse por você não teria a família que você tem hoje. Mas Deus te abençoou. E muitas das vezes, pastor, nos falta isso. Ser grato por aquilo que Deus nos abençoa. Ser grato pela família que Deus nos deu. Pelo casamento que Ele te proporcionou. Pela felicidade do emprego que Ele te deu. Mas ela está sendo feliz porque Deus abençoou a vida dela. Deus abençoou a vida dela. E que bom que Ele abençoou. E eu encerrei. Peço que a igreja fique de pé comigo. Estarei fazendo mais uma oração, irmãos. Engraçado que, mesmo não sendo dos planos dela, ela viveu a vontade de Deus. E muitas das vezes é isso que importa. É viver a vontade dele. Talvez não é da forma que eu queria, mas que bom que eu estou vivendo a vontade de Deus. Que bom que você está vivendo a vontade de Deus. Não é da forma que você esperava estar sentado nessa cadeira, estar com a família que você tem hoje, com o emprego que você tem hoje, mas já que Ele te abençoou, agradeça porque você está vivendo a vontade dEle. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo seu amor, primeiramente. Porque se não fosse o seu amor, Jesus, nós não estaríamos aqui. Senhor, te agradecemos pela tua vontade, que muitas das vezes não é a nossa, muitas das vezes não é do nosso querer, mas que bom que estamos vivendo a tua vontade, Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que se renova todos os dias pela manhã. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade, que cuidou de nós e nos fez chegar até aqui. Senhor, te agradecemos porque até aqui, Senhor, a tua mão nos sustentou. Senhor, talvez iniciamos esse ano fazendo
ano a tua igreja, o teu povo viverá o extraordinário da tua parte. Senhor, talvez não estamos no emprego dos sonhos, mas eu sei, Senhor, que tu tens o poder de abrir porta. Senhor, talvez não estamos morando onde a gente queria, mas eu sei, Senhor, que tu tens o poder, Senhor, de nos abençoar. Senhor, talvez não estamos no melhor ciclo de amizade, mas tu tens o poder, Senhor, de colocar Ruth no nosso caminho. Senhor, talvez não estamos vivendo o melhor casamento, mas tu tens o poder, Senhor, de restaurar o amor e trazer a calmaria para o ambiente. Senhor, talvez eu estou aqui, Senhor, pregando e orando para alguém que o marido se encontra perdido lá fora, mas tu tens o poder, Senhor, de resgatar. Jesus, talvez eu estou pregando para alguém que está dentro desse ambiente enfermo, Senhor, mas tu tens o poder, Senhor, de curar. E te agradecemos, Jesus, pelo dia de hoje, pelo dia de ontem, pelas decisões que tomamos, porque talvez a nossa decisão nos tornou quem somos hoje. Sendo ela boa ou ruim, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque nos tornou, Senhor, as mulheres e os homens que somos hoje. Senhor, eu quero te pedir, derrama paz sobre a tua igreja, derrama calmaria para o teu povo, dê sabedoria para o teu povo em meio à crise, Senhor. Me dê sabedoria em meio às crises. Senhor, cuida dos nossos planos, cuida dos nossos projetos, cuida, Senhor, da nossa casa, cuida, Senhor, da nossa família, cuida, Jesus, da nossa parentela, cuida, Senhor, dos nossos, cuida dessa igreja, cuida dos pastores dessa igreja, cuida, Senhor, deste ministério, cuida, Senhor, destas crianças, cuida, Senhor, desta rua, dessa comunidade, cuida de nós, Jesus. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Senhor, e a tua graça e o teu poder tem se aperfeiçoado em meio às nossas fraquezas. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu agir, Senhor, nas nossas vidas. Pela tua misericórdia, Senhor, que tem sido conosco todos os dias, Jesus. Senhor, toma o dia de amanhã nas tuas mãos. Toma os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos. Que eles estejam, Senhor, alinhados no centro da sua vontade. Nós choramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pelo teu poder que se aperfeiçoa todos os dias pelas nossas fraquezas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.